iniciar a gravação. Agora, aqui ele ficou, ele vai dar o status aqui na tela. Ó, você está gravando, ó. Beleza. Confirmou. Mas então, vamos lá. Ele dá esse tempinho. O legal é que essas aulas vão ficar gravadas, depois, se um dia vocês acharem interessante consultar ou precisarem por algum motivo, elas estão lá. 4.2. Elementos de potência. Os trens de frenagem epicicloidais é composto de várias engrenagens distribuídas uniformemente em volta de uma órbita concêntrica. A circulação dessas engrenagens retas é feita por analogia à órbita dos planetas. Aí vem aquela famosa, né, engrenagem planetária. Por isso, esse termo também é chamado, né, engrenagem planetária. Então, aqui, ó, mais ou menos isso. Aqui eu tenho engrenagem nesse sentido, essa outra rotacionando nesse sentido, e ela tem o quê? Ela tem esse aspecto de engrenagem com dentes, né? Ou dentada, engrenagens com dentes retos. Aqui a gente vai ter uma variação incrível de tipos de engrenagem. O que me interessa aqui, eu tenho sempre que considerar a distância de centro, o raio de cada uma delas e a velocidade angular. Em geral, você tem uma proporcionalidade entre as duas, ou seja, raio e velocidade angular, tá? Então, um trem de engrenagem, uma sequência de engrenagens acoplada, ela forma a velocidade de saída, entrada, vai ter o quê? Torque, sentido de rotação, condições específicas de projeto. Vamos dar uma olhada aqui em algumas engrenagens. Então, basicamente, quando a gente fala de engrenagem, evidentemente, eu acabo trazendo muito para a área, exemplos na área automotiva, porque eu acho que é um tema fácil de explicar, porque todo mundo conhece peça de carro, etc. Mas não necessariamente a gente precisa trabalhar só com isso. Ó. Eu acho que esse desenho está mais bonitinho, assim, tá? Do que aquele que a gente viu. Então, eu tenho uma engrenagem, veja, ela tem 42 dentes, conectada nessa segunda, que tem 14 dentes, conectada aqui nesse êmbolo soldado, a uma de 28 dentes, que conecta em outra de 14 dentes. Então, basicamente é isso. Aí a gente tem outras mais chiques, mais bonitinhas. Por exemplo, olha essa aqui, que não são dentes retos. Veja que eu tenho um ângulo aqui de inclinação. Observa que aqui também não é reto, ele é inclinado e conecta na outra peça. E assim vai. Tá? Isso aqui é um redutor de velocidade. Olha só. Então, a gente tem N tipo de motores, engrenagens. Basicamente, é isso que a gente vai estudar nessa aula. E aqui ele mostra até uma correlação, né? Motor e movida. Essa relação é muito importante, porque eu tenho sempre uma que é movida, outra que é a motora, tá? Então, motora e movida. Por exemplo, numa bicicleta, qual é a motora e qual é a movida? A do pedal é motora. A do pedal é a motora. Neste caso, seria a vermelha, certo? Sim. Porque ela é maior do que a de tração, que é movida, que é a que fica na roda. Então, basicamente é isso. Ó, isso é de bicicleta.
Eu acho, né? Pelo menos parece. Enfim, é isto que a gente estuda nesta aula. Então, a gente pode ter ainda duas engrenagens concêntricas montadas, como a gente acabou de ver, né? E com o eixo comum girando com a mesma velocidade angular. São chamadas engrenagens compostas, que é o que a gente acabou de ver nos redutores ali de velocidade. Tipos de engrenagem, ele traz agora vários tipos de engrenagem. Então, eu posso ter uma de entrada, que gera, né, como trabalharia aqui como motora, e vai para essas duas aqui que seriam movidas. Novamente o mesmo caso. E ele está dando só a composição. Neste caso da composta, em função do eixo, eu tenho uma... Aqui são 3 engrenagens, aqui são 4 engrenagens, porque aqui eu tenho uma terceira engrenagem neste eixo aqui, tá? Que a gente viu lá nas imagens 3D mais interessantes. Também outro exemplo de engrenagem composta. E aqui uma engrenagem móvel, ou seja, os dentes aqui entram em atritos. Essa aqui, se a gente for pegar, é essa aqui, ó. Os dentes entram em atrito e gera o movimento. A engrenagem móvel, ok? Mais um tipo que eu tenho uma engrenagem planetária, tá? Ela vai, ó, girar aqui. Então, ela tem um eixo móvel e, em função do eixo fixo, dessa daqui. E essa peça também move. Olha só. Velocidade angular, 4. Essa aqui são com 4, porque eu tenho uma interna, eu tenho 2, que é essa aqui, 3, que é essa daqui, e eu vou ter ainda esta peça rodando. Eu acho, sou sincero em dizer, eu acho assim, mas é livro também, não dá para, né, falar muita coisa, mas a gente pode, na internet, olhar modelos de engrenagens planetárias mais legais. Um cara de engrenagem, não um cara de desenho, né? Olha só. Tem algumas impressas em impressora 3D que são muito boas. O pessoal usa para robótica. Ah, sim. Olha só. Olha só. Isso sim, uma coisa é a gente ficar olhando aquele tipo de desenho, outra coisa é a gente olhar esse tipo de desenho. Esse aqui é desenho, mas já estava bonitinho, né? Ah. Mas tem vários tipos, modelos. A minha ideia é mostrar para vocês assim o caminho, chamar a atenção de vocês. Para a hora que vocês... essa aqui é uma clássica, né? Que ela vai rotacionar aqui, ó. Se eu não me engano... Ah, não vou falar. Se eu não me engano... Ela tem um nome, mas eu não... Ó, cônica. Então, nós temos vários tipos de engrenagens. Planetárias, cônicas, compostas, etc. Eu acredito que ali já deu para ter uma visão mais clara. E agora, o que me interessa? Como é que eu vou calcular estas engrenagens? Né? Então, basicamente, vocês viram, em todas elas eu tenho uma velocidade angular de entrada com uma velocidade angular de saída e um número de n de saída, né? Olha lá, tá aqui. Olha só, ó, velocidade angular de entrada e velocidade angular de saída. Ele não trouxe aqui, mas deveria considerar. Ela é de entrada, ele diz aqui que ela é uma entrada típica, essa aqui, mas ele deveria considerar essa. Faltou o vetorzinho
W2, tá? E meu número de dentes, tá? Então a gente vai sempre associar em função disso. Produto número de dentes das engrenagens motoras pelo produto de dentes das engrenagens movidas. Então é basicamente isso que eu vou trabalhar. Eu falei que no início que eu tinha uma relação entre o número de dentes e saída e o meu ângulo. Desculpa, e o meu raio da peça. Quando eu tenho variação de diâmetros. Então, a engrenagem, a relação básica das engrenagens, eu tenho braço mais engrenagem braço, quando ela se trata de uma planetária. Voltando lá na figura, olha só, este aqui é o braço, esta é a minha engrenagem planetária, como a gente viu lá. Nem necessariamente ela precisa ter o braço para ser planetária, tá? Toma cuidado com isso, que a gente viu ali, a primeira imagem, eu tinha 3 engrenagens no conjunto, e não tinha o braço. Então, eu não tinha necessariamente a função do braço, tá? Então, aí a velocidade do braço, nesse caso, corta, é desprezível. Eu fico só com a velocidade da engrenagem, tá? Então, a velocidade angular da engrenagem relativa à carcaça, essa velocidade de engrenagem, a do braço, relativa também à carcaça, e essa engrenagem braço, que é a velocidade relativa ao braço. Aí eu vou ter esta equação montada. Quando eu tenho o braço. Também produto pelo número de dentes das motoras e movidas. Novamente, a mesma razão. Então, dessa forma, nós vamos chegar num exemplo que ele nos dá lá para a gente determinar a razão de engrenagens de um trem de engrenagens epsicloidal com engrenagem angular. Imagine que a engrenagem solar tem 40 dentes. Então, ele está me dando o número de dentes, tá? Tá aqui, ó. 40 dentes. Quando ele fala engrenagem solar, eu estou falando da minha engrenagem principal, tá? Aqui, vamos fazer o desenho aqui. É bem feio o meu desenho, eu sei. Essa aqui é a solar, essa aqui é a planeta, tá? Então, a planeta vai ter 20 dentes. E que a angular se encontra estacionária, tenha 80 dentes. A entrada é o braço e a engrenagem solar é a saída. Então, ele entra pelo braço e a solar é a saída. Beleza. Então, na verdade, ele está me dizendo o quê? Eu tenho isso aqui. Eu tenho uma engrenagem que ele está dando aqui, ó, a entrada é o braço, a saída é solar. Ele está dando 2 engrenagens, mais essa outra engrenagem aqui. Então, basicamente, aqui o eixo dessa e o eixo dessa. É o que ele está me dando. Esse solar acabou ficando dentro da outra ali, mas a solar é fora. Basicamente, é o que ele está me dando. Olha só, engrenagem solar, 40 aqui, com 40 dentes. A planeta tem 20 dentes. E encontra-se estacionária, né, numa anular, estacionária, essa aqui, que vai movimentar essa, que movimenta aquela. Beleza. Então, nessa configuração, supondo que a velocidade angular do braço, ele está conectando um braço aqui, aqui está a figura do braço, tá? Figurinha do braço. É 1 RPM, ou seja, uma rotação por minuto. E a saída é nula, pois a engrenagem anular encontra-se estática. Desta forma, temos que ele vai usar aquela equação com o braço. Só que o braço é 1, porque ele deu, ó, 1 RPM, tá aqui, ó, a velocidade do braço é igual a 1 RPM, ok? Braço é 1. Daí ele diz que, opa, essa é 0, e eu quero saber esta aqui.
Aí eu vou fazer o produto pelo número de dentes, tá? Então, a primeira relação que ele me dá é este número de dentes com este número. Por quê? Planeta, ó, solar planeta. Beleza, tá aqui, ó, essa aqui. E aí a segunda, ele vai conectar nessa daqui. Ah, então o desenho aqui tá errado. Essa daqui, ó, ela, eu posso até apagar ela daqui, porque ela tá conectada. Ela tá conectada na planetária. Ó, na planeta, ó. Ela tá aqui, ó. Está conectada aqui na planeta. Por que que eu digo que ela está conectada? Porque ela está pegando, ó, essa da planeta e aqui a da angular, que é o produto também. Então, eu cheguei a 0,5, como eu fiquei aqui menos 1, e aqui WP menos 1. Na verdade, ele simplificou, mas vamos lá. 1, WP, angular aqui, menos 1, é igual a 0 menos 0,5. Ele fez o produto aqui, né? Não é difícil chegar nesse produto. Aqui, quarta, 4 por 2 deu 2. Quarta aqui deu 1 quarto. 1 quarto. Né? Então, isso aqui vai dar meio. O menos daqui foi para lá. Então, ele fez isso aqui, para chegar daí em 3. Foi isso que ele fez. Então, isso indica que a razão desse engrenamento é 3, e que a engrenagem solar roda na mesma direção que o braço. Opa, voltando lá no desenho. Então, essa daqui roda igual o braço, ó. Os dois estão aqui, ó, mesmo sentido. No entanto, a velocidade angular é 3 vezes maior, que foi o que ele deu. Então, na verdade, o número de dentes, ele tem uma correlação com o raio, né? Se eu vou promover o encaixe entre os dentes, eu preciso ter o quê? Eu preciso, para ter esse encaixe, eu vou ter que ter um tamanho relativo do dente. Vamos colocar aqui um X, e aqui vamos colocar um Y, tanto faz, né? Eu preciso ter essas dimensões rigorosamente iguais a essas aqui. Então, por isso que eu falei que isso aqui também pode aparecer fórmula variando em função do raio, tá? Então, por isso que eu falei também lá no começo, quando a gente viu as engrenagens, vou voltar um pouco mais, olha só, que eu falei que era em função disso, ó, raio da engrenagem. Então, eu vou ter uma relação. Quando elas têm contato, eu tenho a relação, né? Porque eu não tenho como projetar um dente grande para um dente pequeno, ela vai ficar... O que vai acontecer? Imagina, mesmo que eu consiga um encaixe milagrosamente, que não é o caso, né? Se eu tiver essa disparidade, eu vou ter um nível de estresse maior na peça de menor tamanho, o que automaticamente vai fazer com que a peça trabalhe sob estresse e vai acabar deformando. Dúvidas, pessoal? Não. Só na hora de fazer os cálculos que eu vou ter. É muito fácil confundir isso, né, professor? É fácil de confundir. Na verdade, tem que sempre fazer o quê? Fazer toda uma leitura do problema, né? Tem que fazer toda uma leitura do problema, entender o que ele está te dizendo.
Neste caso aqui, ó, é muito mais a leitura em si. Ah, ele falou engrenagem solar. Daí ele falou aqui, planetária. Toda vez que eu tiver essa relação, a gente sabe que eu tenho uma engrenagem grande e uma engrenagem pequena. A solar e a planeta. Beleza. Então, aí você confirma isso. Não, se ele não trouxer as palavras solar e planeta, mas disser que são engrenagens planetárias, uma com 40 e outra com 20. Para que ocorra o encaixe, considerando que a gente tem essa condição relativa em função do número de dentes, aqui, que no caso 40 dentes e 20 dentes, sempre a que tiver menor quantidade de dente vai ser a que vai estar sendo planeta, né? Braço, nós vimos exemplos que não tinha braço, exemplos reais. Algumas têm braço, outras não. Nós vimos esses exemplos reais. Então, aí ele vai determinar como é que funciona, para que lado. Ó, a configuração, ele tem que te dar isso, né? Então, a velocidade angular do braço, opa, esse cara aqui, velocidade angular do braço. E aí ele tem que te dar do braço e da solar é a mesma. Opa, ele está dizendo, ó, é essa aqui. Então, tenta sempre fazer o esqueminha. Esse negócio aqui é mortal para mim. Essa aqui vai estar aqui, né? E daí ela vai estar com uma outra conectada aqui, que é a angular. E a angular provavelmente vai estar aqui, ó. Senão não faz sentido. Então, este esquema, desenhar ele é fundamental para se ter uma noção, uma ideia do que você está fazendo, do que você está calculando. Tá? Então, isso é muito importante. Vocês vão ter exercícios para fazer. Eu vou passar os exercícios para vocês da prova. A nossa prova, ela está marcada para, sem ser a aula que vem, na outra. Mas eu vou na próxima aula, que é uma aula curta também, porque vocês viram que o conteúdo ele foi se estreitando, né? Então, e tem muita coisa que vocês já viram, a gente acaba tendo como ver os conteúdos de forma mais dinâmica. Desta forma, nós temos a possibilidade, essa possibilidade de ver na aula que vem a 4.3, e eu já passo os exercícios, a gente já troca uma ideia, e a ideia é que a gente desenvolva esses exercícios, que vocês apresentem, os cálculos e tudo mais, na entrega da prova. Então, vocês vão ter uma semana para trabalhar isso. Então, essa é a parte legal. Vocês vão ter uma semana toda para desenvolver, para ver o que vocês vão estar fazendo. Eu acho interessante. E eu vou passar cálculos, vou passar os exercícios com cálculos para vocês. Na verdade, os exercícios são do próprio livro, tá? E só que eu quero que vocês desenvolvam o raciocínio. Vocês têm que apresentar o raciocínio, a resposta. Porque eu sei que vocês conseguem a resposta na internet. Não precisa falar para mim que eu já sei disso faz tempo, ok? Mas o raciocínio, a explicação e como chegou naquele número mágico, aí vocês vão ter que explicar. Então, mas não vai ser nada tão complicado. Por que eu estou dando um prazo maior? Porque, eventualmente, em alguma dúvida, alguma coisa que vocês tenham, eu posso ajudar para vocês. Porque o objetivo é que vocês aprendam, que vocês entendam o conteúdo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Variadores escalonados nas engrenagens. A engrenagem ela pode estar fixa, como a gente viu, nos eixos, deslocáveis, soltas ou acopláveis, que pode estar dispostas em várias configurações, tá?
Então, vamos pegar aqui, dar uma olhadinha. Eu fiz anotações ali e tal, daí ele perguntando o que eu quero. Então, eu vou pegar as imagens aqui para a gente ver. Ele não ajudou muito. Nessa primeira coleta de imagens aqui, ele não, digamos assim, que ele não foi muito legal. Engrenagem motor fixa, ele não me trouxe nada. Vamos primeiro começar com composta. Ok, já melhorou. Então aqui, ó, isso é uma engrenagem composta. Ele trouxe exemplo de duas, mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 engrenagens. Maravilha. Já começou a melhorar. Então, agora eu posso pegar engrenagem, câmbio, engrenagem planetária do câmbio automático, que daí ele já vai me trazer. Aí sim, a brincadeira fica legal. Aí começa a ficar divertida. Tá? Câmbio automático, vocês sabem que nós temos basicamente 2 tipos de câmbio, os mais difundidos, né? Então, quando a gente fala de câmbio automático, vou colocar aqui, ó, bem específico, embora apareceu de cara ali ele, mas eu queria uma mais bonita, uma imagem mais legal. Não. Essa aqui serve, mas não é bem como deveria. Eu queria mostrar talvez aqui mostre. Essa tá melhorzinha. A gente está vendo várias engrenagens, a gente está vendo algumas fixas, outras móveis. Então, o câmbio CVT. Você sabe a diferença do CVT para o câmbio automático normal? Ó, essa está mais legal. O CVT, ele não tem uma mudança de marcha verificável, né? Ela é uma mudança contínua, né? Isso. Na verdade, olha só. Aqui, eu não queria mostrar. Essa aqui caiu de cara aqui. Eu falei, é óbvio que olhando para essa peça você já mata a charada. Então, esse é o que faz o contínuo. Então, quando eu tenho o câmbio automático, o que eu tenho? Por exemplo, eu tenho 6 marchas, eu tenho 6 engrenagens com diâmetros variáveis, né? Da menor para maior, correto? E aí, essa daí já mata. Por isso que eu não queria essa, eu queria outra peça que fosse um pouco mais assim. Mas essa aqui, olhando essa peça aqui, mata-se a charada do câmbio CVT. Falando de engrenagens, esse aí, ela já mata o tipo do câmbio CVT. Porque isso é o que faz ela ser a contínua, entendeu? Então, eu não tenho, ao invés de eu ter, imagina o seguinte, eu tenho troncos de pirâmide. Por exemplo, 4 marchas. Eu tenho 4 engrenagens. Ah, hoje tem câmbio de 9 marchas, professor. Ok, é 9 engrenagens. 7 marchas, 7 engrenagens, assim por diante. Essa é a conta básica. Tá? E aí, o que acontece? Você substitui por uma peça central, como essa aí, que ela trabalha de forma continuamente variável. Mas não é que ela trabalhe continuamente variável, né? Então, às vezes, a pessoa fica com uma ideia meio vaga. Na verdade, ela faz o quê?
ela percorre aquele curso. Imagine que nessa peça aqui, ó, eu tenho uma engrenagem, 2, 3, 4, né, em degraus. Aqui ela percorre a peça inteira. Isso que dá a questão da continuidade. Tá? Então, esse é o grande barato. É uma engrenagem, como a gente viu ali, com formato cônico. Vamos lá, engrenagem. Vamos colocar central. Ver se vai mostrar só ela. Não, mas essa não é. Essa aqui é a que conecta. Não. Não está trazendo a peça como eu queria. Cônica. Porque, assim, o que falam para a gente sobre câmbio CVT? Que ele faz trocas infinitas. Não é isso que falam? Olha aqui, ó. Olha a peça cônica. E, na verdade, não é infinita. Era nisso que eu queria chegar. Ele faz uma simulação de marchas. Então, o computador é programado, a centralina programa, mais ou menos. Vamos ver se vai mostrar aqui. A imagem. Não. Eu achei que ia trazer mais coisa, só trouxe uma imagem. Então, esse é o grande barato. Vamos tirar o CVT daqui. Vamos tirar o cônica, porque senão ele vai me trazer tudo quanto é tipo. E vamos trocar para engrenagem, câmbio automático. Eu queria achar aquela mesma peça que a gente viu ali, só que ela dentada, ela escalonada, entenderam? Vamos colocar 4 marchas, talvez apareça. Não apareceu como eu queria a peça. Mas basicamente é isso. Você vai ter aqui. Está parecida com ela. Ó, as 4. E aqui daí você troca por uma peça cônica, como a gente viu lá, do CVT. É mais ou menos isso aí. O jogo de engrenagens. Então, se a gente pegar aqui essas engrenagens, né? Então, nós vamos ter vários tipos possíveis. Ele traz conforme as suas variações. Então, engrenagens substituíveis, de troca, que é o primeiro caso aí, que é o arranjo mais simples, né? Que você tem a relação de transmissão, ou do tipo bloco deslizante, composto por mais pares de engrenagens unidos por eixos. Então, que é mais ou menos o quê? As substituíveis. A engrenagem do câmbio mecânico, tá?
Essa aqui, elas são unidas, vai fazer mais o caso do automático. E variadores múltiplos de blocos deslizantes, que é o exemplo mais próximo seria a nossa CVT. Tá? Então, mais ou menos seria esta correlação que dá para fazer. A gente não viu do câmbio mecânico. Então, vamos lá. Aqui é o eixo. E aqui, caixa de marcha da Fusca, do Fusca e da Kombi. Volkswagen desenvolve nova geração do câmbio manual. Um dos melhores câmbios manuais que existe é o da Volkswagen. E essa aqui vai para trás, e essa aqui ela reduz, aumenta e joga o movimento para trás. Aqui, vamos ver. Essa aqui deve ser legal para mostrar. Eu não estava projetando, vocês não falaram nada, pessoal. Desculpa, professor, eu só estava escutando aqui, distraí. Olha só. Não, apareceu lá o câmbio do Fusca. Não, nada tão interessante. Esse funcionamento de câmbio vocês já viram? Já sabem como é que é? Esse daí é o convencional, né? Isso. Sim. Né? É que eu mostrei para vocês, só que não tinha mostrado o convencional. Uhum. Né? Então, o motor aqui, opa, quinta, sexta, marcha ré, diferencial. Aqui eu tenho quarta, terceira, e ele vai engrenando. Conforme você tem aqui, ó, ele está dando em vermelho a embreagem acionada, em verde ela não acionada. E daí aqui ela vai pegando as engrenagens. Então, na verdade, o funcionamento do câmbio mostrou aqui, ó, que eu vi antes aqui, deixa eu ver, tá? Ó, que eu tinha comentado, ó, Volkswagen desenvolve nova geração de câmbio, e eu tinha mostrado anteriormente só da Kombi. Que é a Kombi, Fusca, que é as engrenagens mais primitivas. O câmbio CVT, ele é mais eficiente ou menos eficiente que esse câmbio convencional? O câmbio CVT, ele é... Então, aí que tá. Teoricamente, o câmbio CVT, ele não tem os trancos, certo? Então, ele faz o gerenciamento pela central. Só que se você comparar o CVT com um câmbio de 4 marchas, o CVT é superior. Se você comparar o CVT com um câmbio de 7 marchas, 6 a 7 marchas, ele é equivalente. Um câmbio de 9 marchas, por exemplo, a Fiat está em um câmbio de 9 marchas automático, ele é superior ao CVT. Porque o CVT, ele trabalha com
teoricamente, infinitas trocas, infinitas seleções de marcha, na teoria. Na prática, se você pegar o espaço da engrenagem com o espaço do câmbio, aquela peça que daí ali é uma peça cônica, o que acontece? Aquela peça cônica, se você pegar a área da engrenagem e a área da peça cônica, posiciona ela e fatia, divide, entendeu como? A área de contato da menor pela área de engrenagem, pela área de contato da maior. Você vai chegar mais ou menos numa relação de 6 a 7 marchas. É o que o CVT tem. Então, moral da história, câmbios de 4 marchas, o CVT consegue ser superior? Sim. Câmbios com 9 marchas, o CVT já não consegue ser tão superior. A prova disto, você pega carros, motores e carros similares com câmbio CVT e câmbio automático, você tem maior rendimento nesse câmbio, por exemplo, com 9 marchas. Ele se torna mais econômico. Interessante, não fazia ideia disso. Não, mas pensa na lógica. Não faz assim, não tem lógica. Você tem uma peça cônica e você tem a engrenagem. Deslizando na peça cônica, você divide a área da peça cônica, né, pela área da engrenagem. Você vai chegar mais ou menos uma relação de 6, 7 marchas. Certo. Evidentemente, isso pode variar de câmbio CVT para câmbio CVT, né? Uhum. Porque vai variar, você pode ter uma área maior, uma área menor. Sim. Então, o CVT, ele é professor, na tua opinião, o CVT é um bom câmbio? É um bom câmbio. Tá? Inclusive, eu acredito até que a durabilidade mecânica do CVT é superior do câmbio automático, vamos chamar assim, de convencional. Por que você acha que é maior a durabilidade, professor? Porque toda vez que eu troco a marcha, embora seja um câmbio automático, toda vez que eu troco a marcha, eu tenho desgaste, não tenho desgaste? Eu tenho que ter uma atuação de uma embreagem, né? É automática, mas ela existe, a função de desacionar a engrenagem e voltar a acionar a engrenagem. Ela desaciona, aciona, desaciona, aciona. Ou seja, ao passo que você no CVT não tem essa mudança, esse escalonamento. Então, quanto menor a quantidade de marcha, menor a durabilidade. Agora, eu queria saber mesmo o que a ZF inventa. Deixa eu colocar aqui para a gente ver se a gente vê. Eu queria saber o que os malucos da ZF fazem. ZF, câmbio automático. Por quê? O câmbio dá. Ó, FC vai usar o novo câmbio automático de híbrido da ZF. Já tinha ouvido falar da ZF? Não. Eu não. Então tá. A ZF funciona, fornece câmbio para quem? Uma das empresas que ela fornece é a BMW. Tá? Uma das empresas. E o câmbio da ZF, olha aqui, ó, da 320. Abrir o câmbio. Então, este câmbio, ele conta com ele tem a caixa a caixa lacrada. Tá? Então, esse câmbio ZF, esse é um ZF, ele tem a caixa lacrada. Então, você não troca o óleo. Você não troca o óleo. E os câmbios da ZF não são CVT, são convencionais. Faz como então, professor? Então, eu descobri isso quando comprei meu carro 3 anos atrás. Eu fui lá e escuta, viu? Quero ver para trocar o óleo do câmbio, né? Câmbio automático e tal. Trocar.
Na época, comprei, estava com 100 mil quilômetros, falei, pô, tem que trocar o óleo desse negócio antes que dê pau, né? E aí eu, não, você não troca o óleo. Eu falei, como assim não troca? Não, eu fui era na Raja ali, inclusive, uma oficina especializada em BMW. Não troca. É lacrado o câmbio. Eu pensei, eu nunca ouvi falar dessas coisas, eu sei que troca, sempre troca, então eu vou atrás. E fui pesquisar, e fui fuçar, e fui ver, estudar. Aí eu descobri que quem fabricava era a ZF. Aí eu descobri que no site da BMW ela é blindada a caixa, é blindada, tanto que se você precisar trocar, por exemplo, você deu uma pancada na caixa, bateu, pegou uma pedra, rasgou a caixa, furou. Opa, o óleo vai embora. O óleo vai embora, você tem que trocar, repor o óleo ou você vai embora o câmbio junto. E aí que eu vi, ela é blindada, lacrada, não tem perda. Ela trabalha sem perda. E não sei explicar como, mas ela não trabalha, ela não tem perda, ela não de óleo, teoricamente, né? E você não troca o óleo. Ela, você não precisa trocar. Se você tiver que trocar, aí você arrumou para a cabeça. Porque você não troca o óleo, você tem que trocar o óleo mais. Quer ver? BMW troca de óleo câmbio. Aí, olha só. Kit de troca de óleo. Você tem que trocar essa peça inteira. Olha aqui. Você troca a peça, mas isso aqui. Ó. Você tem que trocar tudo. Pensa que beleza. Então você tem que trocar a parte do fundo do câmbio junto. E qual que é a durabilidade? Então, teoricamente dizem que é infinita. Teoricamente, eu não acredito nisso. Olha só. Você tem que trocar essa peça inteira. Ela tem. O que que acontece? Em geral, elas têm no computador de bordo. O computador de bordo te indica quando você tem que trocar. Você passa o scanner e o scanner vai te dizer. Ó, kit de troca de óleo. Ó. Você troca essa peça. Troca a peça inteira. Você sacou essa peça do carro? Tchau. Você tem que trocar ela. Aqui, ó. Troca o filtro, kit, troca tudo. Muito doido, né? Não, mas gera um desperdício, né? Hã? Gera um desperdício. Mas na verdade, assim, teoricamente, a princípio, a durabilidade, conforme foi projetada, é para Nunca ser trocada, né? nunca ser trocado e 250 mil quilômetros, em resumo. Bom, vamos para o nosso intervalo? Beleza. Bom. Daí voltamos em. A gente acabou até passando um pouquinho. Voltamos 8h50. Beleza. Daqui a pouco.
Chumbum tantan. E aí, pessoal, vamos voltar para a parte final da nossa aula. Porque valeu o debate sobre os câmbios e os tipos de câmbio, é sempre interessante. Nós temos ainda, complementando, variadores em zigue-zague e recondução, que usam buchas ligadas no eixo, e variadores de inversão, variadores que têm o objetivo de mudar o sentido da rotação. Então, na verdade, isso já não dá para dizer que eles se aplicam muito mais a veículos, né, a carros, tá? Mas são motores de qualquer forma. Então, alguns exemplos de parafusos de potência. A gente também tem esses parafusos. Macacos para elevação de carga, ou seja, ele tem uma forma de rosca para fazer elevação. Macaco hidráulico. Vamos colocar aqui o macaco hidráulico. Daí, aqui não. Vamos colocar com rosca. Ele está trazendo os mais comuns, né? Mas esse, por exemplo, é um macaco do tipo rosca. Aqui é uma rosca, ele não está ajudando muito na figura. Esse aqui também. Isso aqui é uma tristeza. Pensa no macaco para passar raiva. Ó, aqui apareceu finalmente, ó. Ele se refere a essa rosca aqui, ó. Tá? Então, essa rosca aqui que vai fazendo o macaco subir. Não é dos mais recomendados. Esse aqui ele falou que é um macaco hidráulico, mas ele não é hidráulico, é com rosca, hein? O modelo hidráulico, esse aqui é hidráulico. O que ele tem aqui? Ele tem um pistão, né? Igual esse pistão aqui, ó. Ele tem um pistão. Então, esse aqui é bem mais eficiente. Esse aqui é macaco de uso em carros. E aí você tem alguns mais sofisticados, que daí você faz acionamento eletrônico dele. Na verdade, aqui, ó, motorzinho faz o acionamento. Nada de grande coisa assim. Esse aqui é bastante comum, mas ele é pistão. De rosca é aquele lá, vamos ver. Esse aqui não, esse é hidráulico. Ok. Vamos tirar o hidráulico daqui e deixar só rosca. Daí vai aparecer, ó. Esse aqui é macaco de rosca. Ele aparecia lá como hidráulico, mas não é macaco de rosca. Esse aqui também é macaco de rosca. Enfim, já deu para ter uma noção, a ideia daquela rosca. Então, a característica fundamental desse elemento é fazer com que a rosca, né, tornar leve, ou seja, você faz o movimento da rosca, o macaco vai subindo e vai tornando mais leve. Basicamente essa é a configuração dele. Por isso que eu preferi mostrar primeiro o modelo de um macaco, por exemplo, automotivo de rosca, do que mostrar essa figura direto, porque essa figura, eu acho, é interessante, você consegue ver, analisar dados técnicos, mas você não consegue ter uma visão, uma noção do todo, né? Tem muita impressora 3D que usa essa mesma tecnologia da rosca infinita. É interessante.
E olha só, aqui você dá o torque, na verdade, aqui você encaixa a chavezinha aqui, a rosca vai elevando a carga, né? Não é nesse sentido, a gente viu que a aplicação é na horizontal, em geral, ou até em 45 graus, por quê? Redução do esforço, né? Então, aqui, se eu faço esse, como está aqui na figura, eu vou fazer um esforço muito maior do que se ele estiver na horizontal. Porque na horizontal, a carga vai estar atuando nesse sentido aqui, distribuindo por uma nesse sentido. E assim a carga ficaria direta. Então, tipo, como ilustrativo, ok, válido. Mas o braço que vem para estar manuseando também, ele é pequeno, né, pessoal? Se ele fosse maior, seria pouco esforço também, né? Sim, seria. É que, na verdade, o braço ele é mais ou menos relacionado. É uma questão de lógica, porque você tem distância, você está aplicando um torque, um momento, né, um momento torsor, para ser mais rigoroso ao pé da letra. E o que acontece? Este momento depende diretamente do comprimento desse braço. Então, este momento depende diretamente do comprimento desse braço. É aplicada a força na rosca. Quanto maior o braço, menor o esforço, né? Isso é. Eles fazem esses macaquinhos sem vergonha pensando no quê? O braço mais ou menos do tamanho do macaco, para poder guardar. E tinha uns antes que vinham com o braço articulado. Aquilo era um pesadelo. Porque a hora que você estava levantando, ele desencontrava, ele desencaixava. Nossa, era algo Desse eu nunca vi, sofrido. não. É bem sofrido, bem ruinzinho. Bem ruinzinho de manusear. Então, o que eu diria para vocês? A gente vai ter variações e modelos diversos, né? E aí, a questão é, como que eu dimensiono essa rosca desse parafuso que vai mover essa engrenagem, né? Evidentemente, ele vai ter um atrito entre as peças e eu vou ter que considerar os tipos prováveis de rosca. Uma rosca quadrada, por exemplo, onde o dente de encaixe aqui é totalmente quadrado, uma rosca acne, uma rosca com dentes de serra e a rosca quadrada modificada. Na verdade, ela não chega a ser igual a essa, mas ela tem uma aberturazinha de encaixe maior, né? Conforme o tipo de situação, um tipo aqui que eu vou utilizar. Geralmente aquele macaco ali usa essa dentada aqui para trabalho. E aí a gente tem o quê? Tem que fazer essa análise, analisar em relação a esta rosca. Como é que ela vai se comportar, né? Então, a rosca de entrada, a gente tem aqui o P, que é dado, e um avanço menor. Opa, aqui eu mudei um pouco a configuração, ela vai ter um avanço maior. Aqui eu tenho um alfa, um ângulo, 2θ, que vai trazer aqui, ou seja, essa aqui, ela tem uma abertura menor que esta. E essa aqui tem uma abertura bem maior. Moral da história, quanto maior essa abertura na rosca, maior a sua desenvoltura. Por isso aqui é uma rosca de uma entrada, dupla e tripla. Qual que é a diferença? Quanto maior for essa distância, menor a carga que ele vai conseguir elevar. Então tem que se analisar este tipo de situação. Essa aqui é aplicada nos macacos, naqueles macaquinhos sem vergonha que a gente viu ali. Por quê? Porque a gente está pensando naquilo que ele foi projetado. Ele precisa suspender 1 tonelada. Ok, meu carro tem 1 tonelada
professor, ou menos de 1 tonelada. A grande maioria dos carros tem menos de 1 tonelada. Eu estou falando carros de passeio. Ah, mas o meu carro tem 1 tonelada. Ok. Você vai suspender o carro ou uma roda? Você vai suspender uma roda. Então, o peso jamais vai ser o peso do carro. Então, mesmo que o teu carro seja uma caminhonete de 2 toneladas, a tua caminhonete tem 2 toneladas, ao suspender uma das rodas, ela não terá a carga de 2 toneladas sobre o macaco. Então, por isso que eles dimensionam essa rosquinha mais sem vergonha. Agora, se eu pegar o macaco hidráulico, aqueles que a gente viu lá, que eu mostrei ali, eu falei, ó, aqui isso mais é para caminhão, 5 toneladas, tal. O que acontece com esses macacos, 5, 10 toneladas? Eles têm uma rosca na ponta, na cabeça do macaco ali, para fazer o ajuste, tá? Vamos olhar de volta aqui, não custa. Já estamos finalizando. E vamos olhar de volta aqui. Olha só. Macaco hidráulico para 20 toneladas. Olha a rosca aqui. Tá vendo? Então, esse espaçamento da rosca não vai ser uma tripla. Quanto maior for esse espaçamento, menor a resistência. Aí eu pego esse outro aqui, para 2 toneladas. Veja que ele já é menor aqui. Tá? Esse êmbolo é um êmbolo de ajuste. Esse aqui está melhorzinho para mostrar. O que acontece? Esse êmbolo aqui, ó, essa parte é um ajuste. Você coloca debaixo do carro, ali você vai ajustar. Você ajustou esse trecho, aí sim você vai começar a elevação hidráulica do pistão. Então, esse prolongador você vai, até o ponto que você acha que deu Você apoio. coloca no eixo, então, né? Isso, exatamente. No eixo. E aí, o que acontece? Você ajustou ali no eixo, mexeu na rosquinha, ele ficou fixo. Aí que você começa a usar o macaco. Não faz sentido você usar o macaco sem primeiro fazer esse ajuste. Sem fazer esse ajuste inicial, você corre o risco de subir todo o curso do macaco e ele não suspender o veículo. Então, daí aqui eu preciso do quê? Ah, aqui eu tenho uma rosca também, mas aqui, esse cara é para 2 toneladas. Olha, não precisa ser grande coisa. Esse cara também, 2 toneladas, mas tinha um coleguinha dele aqui de 20 toneladas. Cadê? Vamos pegar esse aqui, que esse cara tem jeito de ser, ó, 50 toneladas. Repare, outra coisa, outra consideração que a gente pode fazer. Não tem nada a ver com roscas, mas já que a gente está aqui, não custa. O que muda deste cara aqui para este cara aqui? Olha o de 20 aqui. Ó, 20. Ó, 50, 20 e 6 toneladas. E 2 toneladas. O que você viu? O que mudou? O diâmetro Do cilindro. cabo? O diâmetro do cilindro, né? Do pistão. Sim. Olha esse diâmetro aqui e olha esse diâmetro aqui. E aí, o que aconteceu? Olha a rosca. Olha como essa rosca está sobressalente. Esse aqui nem apareceu, o de 50. Né? Então, vamos dar para comparar esses aqui. Ó. E olha. E olha como é que ela está bem mais sobressalente. Então, basicamente, quando você vai selecionar a rosca, você está analisando este tipo de configuração e situação. Ok? Então, aqui, eu fiz essa análise, analisei qual dos 3 tipos que eu vou utilizar, né? Entrada tripla, eu tenho um avanço maior, mas eu vou ter uma limitação de carga. Considerando sempre o quê, pessoal? Para que essa análise não seja falha, eu tenho que considerar o quê?
Aquilo que a gente sempre brinca quando você vai fazer um exercício, um cálculo de um exercício, considerando as condições de temperatura e pressão normal. Ou seja, considerando que eu estou trabalhando com o mesmo aço, considerando que o aço adotado nas 3 situações de utilização do macaco sejam rigorosamente o mesmo material, que eles sejam iguais. Porque se eles não forem iguais, se eles não forem o mesmo aço, tudo certinho ali, eu vou ter uma diferença de comportamento. Aí eu posso ter com tripla com maior ação do que com um único avanço da rosca, né? Eu tenho que sempre ter essa consideração. Eu mudei a rigidez do meu aço, eu mudei o módulo de elasticidade, mudei tudo, acabou a conversa. E daí, para finalizar, nós temos condições de fazer cálculos, né? Analisar o quê? Projetar qual a potência que esse parafuso irá suportar. Então, a gente pode calcular o quê? O torque necessário, porque é o torque que vai movimentar o parafuso. Então, eu vou ter a consideração do avanço, o cosseno θ, né? Que foi dado, olha só, aqui está o avanço. O cosseno θ, ele trouxe nessa aqui, mas é o mesmo cosseno θ aqui e é o mesmo cosseno θ aqui. O que está variando é o avanço, ok? Então, o P, observe que é igual. E aqui o ângulo alfa também é igual. Então, A do avanço, cosseno θ, 2π, o RP, que é o raio do passo, e mais o coeficiente de atrito da rosca. Então, essa equação a gente tem como trabalhar para todo e qualquer tipo de situação. O que vai variar se eu troco o material? Coeficiente de atrito, cada material vai ter o seu coeficiente de atrito, né, no colar, ou seja, como assim no colar? Este cara não está funcionando sozinho. Ele está funcionando, como a gente viu no exemplo do macaco hidráulico, dentro de encaixado ali. Aquilo ali é chamado, onde encaixa a peça de colar, ok? Então, eu tenho como analisar também esse coeficiente de atrito e aqui. Ou seja, eu vou ter a análise da comparação dos 3 tipos de rosca se eu tiver a mesma consideração para este e para este, tá? A carga axial, fazendo a comparação entre os 3 ainda, né, seria a mesma, o torque. Aí que a gente vai variar o torque, porque quanto maior, o que muda quando eu vario o torque aqui? Olha só, o A está aqui, e o A está aqui, mas o A diminui desse aqui. Então, este A aqui prevalece. Então, logo, quanto maior o avanço, matematicamente, eu estou dizendo que maior será o torque obtido. Mas eu tenho que analisar também o quê? A tensão do aço, quanto aquele material suporta, né? Então, por isso que a gente trabalha com 3 tipos. Porque eu posso ter um material suportando muito e que eu não preciso necessariamente trabalhar com uma ou 2 roscas, eu posso trabalhar com a rosca tripla. Mas eu posso ter um material com baixa resistência, um aço mais barato, que é o provável até dessas peças, tá? Que é o provável dessas peças. No caso lá, o que eles fizeram? Opa, eu vou levantar 6 toneladas ou 20 toneladas. Ah, beleza, eu vou variar o tamanho da minha rosca. Aí a gente volta, quando eu faço isso, lá neste slide aqui, ó, que eu dimensionei a rosca para ela ser maior, no caso esse tipo de rosca, para que ela suporte maior carga. Então, essa é a lógica que está por trás.
tá? Então, se a gente olhar para abaixar a carga, porque esse aqui eu tenho para levantar a carga, e eu vou ter o torque para abaixar a carga. Repare nessa fórmula o que ela muda. Este cara, tá? O avanço pelo coeficiente de atrito subtrai, né? Por que que ele subtrai? Porque ele está considerando quanto ele avançou naquele espaço, é o espaço calculado, e o atrito gerado ali. Então, isso é algo, é um empecilho para que eu desenvolva maior torque. Beleza. Neste caso aqui, repare, o atrito é somado e o avanço subtrai. Então, o que ocorra essa redução. Pela expressão matemática, a gente pode ver que o torque requerido para abaixar a carga é menor do que para suspender a carga. Ok? Dessa forma, a gente conclui a 4.2. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá ok. Beleza, eu vou parar a gravação. Eu espero que tenham aprendido